Olá, eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e de gestão pessoal. Estamos aqui para mais um programa Histórias de Vida que nos inspiram. E essa é a nossa quinta temporada com o tema Inclusão e Capacitismo. Roda a vinheta, diretor. E para participar desse programa com a gente, eu trago as minhas convidadas. Daniele Marinho, que é fonoaudióloga. Oi, Dani. Oi, Janine, boa noite. Boa noite, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. E também a comentarista Marta Beyer. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, Dani, Danilo, Boa Janine, noite. pessoal. Boa noite. Mais um episódio, nosso terceiro episódio dessa temporada de inclusão e capacitismo. E eu vou contar para vocês quais são os temas de hoje. Primeiro tema, vamos lá. É o que não devemos falar ou fazer em relação à pessoa com deficiência. Segundo tema, como ajudar uma pessoa cega. Terceiro tema, o que não fazer com um cão guia. E o quarto e último tema da noite, autoestima, o corpo e os padrões de beleza. Esses temas, hein, gente? Eu acho que tem muita dúvida sobre essas coisas, né? Então, você que está aí assistindo a gente, participando com a gente no chat, deixe seu comentário, sua sugestão, sua opinião, participa aqui com a gente, tá? E vamos ao primeiro tema de hoje. O que não devemos falar ou fazer em relação à pessoa com deficiência. Com a internet, as pessoas com deficiência vêm ganhando mais voz, e é possível perceber isso em vários sites, blogs, Instagram, Facebook e canais do YouTube, com um vasto número de pessoas inscritas, né? Ou seja, muita gente quer se identificar, se ver ali na fala dessas pessoas. E as lives que as pessoas fazem também abertas, tem sempre um grande número de participantes, né? E a gente antes não falava disso, não tinha essa liberdade, essa abertura, o tema era tabu. E apesar das informações, muitas pessoas ainda não sabem como se dirigir a uma pessoa com deficiência. Dani, você, enquanto fono, lida com a fala e sabemos que há diversas questões relacionadas à fala que trazem constrangimento à pessoa com deficiência. O que não dizer, o que não fazer com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa gaga? Oi, Janine. Então, uma pessoa gaga, a gente não deve tentar adivinhar o que essa pessoa está falando. A gente não deve tentar completar a frase dessa pessoa. A gente não deve tentar não permitir que ela termine a frase, porque isso gera mais ansiedade. E se a pessoa fica mais ansiosa, ela fica mais gaga. Uma outra coisa que a gente não pode fazer é pedir para a pessoa, ó, calma, para, respira, pensa, tenta falar mais devagar. Isso atrapalha, gente, porque você perturba o pensamento dela e você gera mais ansiedade, gera constrangimento. Então, a ideia é você deixar que essa pessoa complete o raciocínio. Uma outra coisa que as pessoas se queixam bastante é não expor essa pessoa a um grupo de outras pessoas, a outras situações que ela tem que falar em grupo sem que essa pessoa saiba. Porque isso vai gerar também constrangimento, vai gerar uma ansiedade. Se é uma pessoa, por exemplo, que não gosta de falar em público, que é uma pessoa que é tímida, ela vai ficar ansiosa. Então a gente tem que tomar cuidado com as expressões faciais, para a gente não ficar, enquanto a pessoa está falando, demonstrando que está ansioso que a pessoa termine, ou então que está sem paciência para esperar a pessoa terminar de falar. Então a gente tem que ter cuidado também com as nossas expressões faciais, porque às vezes elas falam mais do que as próprias palavras, né? Então você está ali olhando para a pessoa, esperando que ela termine, mas está assim.
fazendo caras e bocas. Então, você também está gerando ansiedade, porque a pessoa quer terminar logo, está vendo que você não está gostando, ou que você está impaciente, ela quer terminar, mas isso vai gerar mais gagueira, e ela vai demorar para concluir o raciocínio. Então, a gente tem que ter paciência em lidar com essas pessoas, tem que ter empatia, e lembrar que uma pessoa gaga, ela tem dificuldade na expressão da fala. Ela não é menos inteligente do que qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que ter calma e esperar. E Dani, a gagueira, ela tem cura, né? Eu lembro quando criança, eu tinha uma amiga que ela era muito gaga, e adulta ela não é gaga mais. Eu tenho um outro exemplo, que foi um professor na faculdade, quando eu fiz publicidade, ele também escrevia poesias e tudo, e ele era gago, mas quando ele falava a poesia ou cantava uma música, ele não era gago. Então, não é que a gagueira, o termo não é bem esse, não é que a gagueira tenha cura, Ah, mas o nosso trabalho é fazer com que essas pessoas consigam controlar essa ansiedade, controlar a respiração e se expressar de uma forma mais fluente. Por que quando as pessoas que são gagas cantam, elas não ficam gagas? Porque elas não precisam pensar, é uma coisa automática. Tudo que envolve o raciocínio é que gera ansiedade, gera gagueira, entre outras coisas. Não é que a ansiedade é a causa da gagueira, não, existem outras causas. Mas ela contribui para deixar a pessoa gaga. Qualquer pessoa, por exemplo, se tiver que fazer uma palestra, com certeza, a primeira vez, eu vou gaguejar. Qualquer pessoa que está num ambiente que não é o seu, gagueja, né? Então, a gagueira é comum. Mas existe a gagueira, as pessoas que têm mais gagueira, né? Então, a gente trabalha para ela poder saber se expressar, concluir o raciocínio de uma forma fluente, mas não que ela tenha cura. Então, assim, me expressei mal, né? Não é cura, né? Às vezes tem um tratamento que facilita, né? A pessoa se Exatamente. expressar, né? Muito bem. Marta, quanto às nomenclaturas, até mesmo o termo deficiente não é de bom tom, né? Então, como a gente pode fazer referência correta para a gente não ser grosseiro, mas ser assertivo? Bom, Janine, antes de eu responder, comentar sobre isso que você está falando, você comentou sobre a questão das pessoas com deficiência estarem aparecendo mais, né? Começou em 1980 um movimento intitulado Nada por Nós Sem Nós, que foi justamente uma campanha em que as pessoas com deficiência começaram a tomar o protagonismo dessa luta. Então, isso é maravilhoso, né? Uma pessoa com... Eu assisti aquele blog que você me mandou da menina ostomizada, que gracinha ela, né? Então, na verdade, a melhor coisa é a gente estar conversando, ouvindo as pessoas que têm alguns déficits em alguma área, porque as pessoas são diferentes. Essa nomenclatura pessoa com deficiência é a que nós estamos utilizando no momento, mas isso está em constante transformação. Já teve já teve o deficiente, era um saco de gato, né? Era só se chamava, ele é um deficiente, ele é o deficiente. Então, é como se não tivesse uma pessoa ali. Tivesse alguém com uma deficiência, mas essa deficiência chegava antes, falava mais alto do que a própria pessoa. O trabalho, né, a proposta, a luta da gente é para que quem for, seja reconhecido como uma pessoa antes que tem alguma deficiência ou alguma dificuldade em uma área que precisa de um apoio maior. Então, na verdade, a questão da nomenclatura vai de acordo com os estudos, né? A gente tem as classificações que os médicos usam. Mas se nós não somos da área médica, a gente não precisa ficar dizendo, olha, aquele meu amigo cego vem aí, né? Aquela pessoa, aquele meu companheiro de trabalho deficiente auditivo que trabalha no outro setor, essas pessoas têm nomes, né?
Então, assim, quando a gente vai fazer um relatório que a gente precisa fazer alguma ação em prol da qualidade de vida ou da equidade dessa pessoa, ou socialmente, ou corporativamente, ou educacionalmente, tudo bem, a gente vai usar uma nomenclatura apropriada. Quando eu trabalhei, quando eu era professora, lá nos idos de 1980, eu recebi uma apostila dizendo assim, ações para a aprendizagem de RN. RN significava retardo mental. Então, as coisas foram evoluindo e a gente vai criando nomenclaturas onde as pessoas possam ser consideradas mais importantes que as suas características, mesmo, né, sendo uma deficiência, porque quando a gente acha que a deficiência ela é maior do que a pessoa como um todo, a gente tem um problema sério que se chama capacitismo, né? A gente já sabe. É verdade. Então, gente, somos todos pessoas com nome, né? Todo mundo, né? Se é um ser vivo que não é uma planta, não é um animal, é uma pessoa e tem que ser chamado pelo seu nome, na verdade, né? Vamos ao nosso segundo tema de hoje. Como ajudar uma pessoa cega? Ninguém gosta de ser tocado sem o seu consentimento. Sobretudo os cegos, que não estão vendo quem está tocando neles, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento, colocamos a mão no ombro no intuito de ajudar. Os cegos se sentem muito assustados com isso, pois não sabem quem é. Então, Dani, para as pessoas que enxergam, existem muitas desconfianças. Para os cegos, creio eu, que talvez isso seja mais intensificado ainda. Como a gente poderia ser útil sem ser invasivo? Então, primeiro de tudo é você perguntar se a pessoa quer ajuda. E isso é para qualquer um, né? Porque às vezes você acha que a pessoa está numa situação precisando de ajuda e na verdade ela não está, ou ela não quer ajuda. Então, perguntar se quer. Se ele aceitar, você oferecer o braço, porque eles não gostam de ser tocados, né? Eles gostam de segurar na sua ajuda. Então, você oferece o braço, anda meio passo à frente e vai guiando. Se tiver algum obstáculo, algum buraco, por exemplo, você tem que indicar por onde ele tem que ir. E aí você tem que lembrar que você está lidando com uma pessoa cega. Então, você tem que indicar direita, esquerda, em frente, né? Porque não adianta você falar, vamos por ali. Ele não está vendo, né? Então, você tem que dar sinais objetivos para poder ele entender para onde deve se dirigir. Se você, por exemplo, chegar num consultório médico e aí tem uma pessoa cega sentada no consultório, então você pode puxar assunto normalmente. Só que quando você sair, você tem que informar essa pessoa que você está se retirando da sala, porque senão ela pode continuar conversando, achando que você está ali. Então você tem que dar informações auditivas, né? Tem que pensar que você está lidando com um deficiente visual, com um cego. Então a principal informação que você tem que dar a ele é o auditivo. Olha, o médico me chamou, eu vou me retirar da sala. Tchau, foi um prazer te conhecer, para ele poder saber que não tem mais ninguém ali, que ele não vai ficar conversando sozinho. Mas o primeiro de tudo é perguntar se a pessoa quer ajuda. Porque aí você não vai ser invasivo de forma nenhuma, que ela vai dizer se quer ou se não quer. E tem um filme, um documentário que eu acho lindíssimo, não sei se vocês já viram, chamado Janela da Alma. E ele fala sobre o dia a dia das pessoas com deficiência visual ou cega mesmo, né? Então eu lembro até de uma parte que me tocou, que tem o Hermeto Pascoal, né, o músico, é um deles, e ele vai com o filho na praia, filho pequeno, e aí vai no mar e o filho solta da mão dele, uma onda tira o filho, e ele não enxerga, né? Então ele fica desesperado para recuperar a criança de volta. Esse documentário é muito bonito, eu indico para todo mundo que vale super a pena esse documentário. E uma outra coisa, eu estava assistindo um vídeo, acho que foi a Marta que mandou, né, de uma youtuber que é cega,
O nome dela é Vitória e eu não lembro o sobrenome, depois eu vou lembrar e eu falo para vocês. É um sobrenome diferente, né? E eu achei muito interessante ela falar que é quando ela está com alguém em algum lugar, num restaurante, e ela tem que fazer o pedido dela, às vezes o garçom se dirige à acompanhante dela e não a ela. Ela falou, parece que eu não estou ali, né? Por que ele não pergunta para mim o que eu quero? Ele pergunta para o meu acompanhante. Então, eles também Exatamente. tratar como É se pessoas que não dirigir a estão ali, né? é se dirigir à pessoa. E aí, se ela precisar de ajuda, ela vai pedir. Muitos restaurantes não têm o cardápio em braille. Então, aí se você for uma acompanhante, você pode perguntar: você quer que eu leia o cardápio? Às vezes a pessoa já conhece o cardápio dali. E aí você lê o cardápio para a pessoa. E na hora de colocar, quando o garçom traz o pedido que coloca na mesa, você pode perguntar se quer indicações, onde está o garfo. Ó, o garfo está à sua direita, a faca está à sua esquerda, o copo está à sua frente. Geralmente eles usam muito a indicação dos ponteiros do relógio, né? Então, o copo está a 1 hora, né? A faca está às 15 horas, e eles conseguem lidar bem com isso. Mas sempre se dirigir à pessoa, porque é um ser humano, a pessoa está ali, né? Você não pode fingir que não existe e falar com a pessoa que está do lado. E eu acho interessante também, eu estava dando um curso uma vez, né, porque eu também trabalho com consultoria de imagem, e era um curso de cores na estética pessoal. E tinha uma senhora que ela era cega e ela estava fazendo meu curso. E eu falei, como eu vou falar sobre cores para uma pessoa que não enxerga? E aí eu citava, eu falava, esse é um bordô, como a cor de uma rosa. E ela falou assim, olha, e ela, acho que ela percebeu que eu estava tentando me esforçar para que ela entendesse aquelas cores. Ela falou assim, olha, eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando, eu estou vendo tudo. E aí eu fiquei assim, tranquila, porque ela realmente estava entendendo. E uma outra coisa que eu achei interessante, que ela pegava o dinheiro dela, as notas, ela dobrava de formas diferentes. Então, uma dobra significava R$ 10, 2 dobras, não sei, ela tinha uma técnica para reconhecer as notas, né? Marta, assim como na semana passada nós falamos que existe o espectro autista em vários graus, também existe deficiência visual em vários graus. Defina para a gente, por favor, como é que é isso? Assim, eu vou falar pela minha experiência com alunos e pessoas. Eu não sou oftalmologista, né? Então, na verdade, o que eu já tenho de experiência é o seguinte: a dificuldade da pessoa em enxergar pode existir por N motivos. Inclusive, a pessoa pode ser cega de nascença, ou ela pode adquirir uma cegueira ou uma baixa visão ao longo da vida. Então, isso tudo vai fazer diferença, né? Como você falou, você estava dando aula e estava falando das cores. Eu não sei se essa sua aluna era uma cega de nascença ou se ela já tinha tido Não, a ela ficou experiência. depois. Então, provavelmente ela tem a memória dessas cores, né? Então, isso faz diferença. Existem inúmeras situações e uma pessoa ela pode dizer para você qual é a melhor maneira ou como ela está enxergando aquilo, como ela consegue enxergar aquilo. Então, ela pode ter baixa visão, ela pode ter uma visão diminuída, por exemplo, ela pode não ter a visão lateral, só ter a visão, não ter a visão periférica, só tem a visão na frente, né? Ela pode ter dificuldades com luminosidade, ela pode não enxergar só uma sombra, ela pode ter uma visão monocular, quer dizer, só ter a visão de um olho. Então, tudo isso vai de pessoa para pessoa. E não é porque uma pessoa é cega total, ela vai ser exatamente igual a outras. As experiências são diferentes, a história de vida é diferente, né? Então, a gente precisa conhecer, isso é importantíssimo, né? Como a Dani falou, sempre que a gente estiver com uma pessoa cega, a gente poder dar o máximo possível de informações. Quando a gente, por exemplo, frequenta um fórum ou uma palestra,
e a gente está na mesa falando, a gente se apresenta e localiza para essa pessoa onde você está, né? Normalmente, quando uma pessoa vai assistir uma palestra, o ideal é que ela chegue um pouco antes e reconheça o ambiente, né? Às vezes ou então tem alguém do lado dela passando essas informações. Porque, pensa bem, se eu estou falando no microfone, ela vai localizar o som da caixa de som. Então, às vezes, ela está olhando ou ela vai achar que eu estou naquela direção. Então, assim, quanto mais informações, quanto mais normalidade, eu sei porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Ou então são muito afoitas em querer ajudar, como você falou. Imagina uma pessoa está andando na rua, ela utiliza a bengala e de uma hora para outra uma pessoa bota a mão no ombro dela, bota a mão no braço dela, fala, eu vou te ajudar, e sai arrastando ela pela rua, né? Normalmente é para atravessar a rua. Isso causa quase que um pânico, né? Eu não sei quem é, e aí a pessoa de repente fala, não quero ajuda não. Talvez ela queira, mas não dessa maneira. Mas não dá tempo de muitas explicações. Então é só ter calma, né? Utilizar a fala como o primeiro contato, e não a mão, né? Ou outra abordagem. Não precisa falar alto, porque ela não é surda, ela é cega. Então, isso acontece muito também, né? A pessoa fala alto porque acha que a pessoa não está ouvindo. Mas, pelo contrário, muitas vezes a audição ela está até mais desenvolvida. Então, você fala um pouco mais alto, a pessoa leva um susto. Você falou isso, eu lembrei que eu tenho um amigo, que a gente recebeu uns amigos japoneses, e ele falava cada vez mais alto, eles não são surdos, eles são japoneses. Não adianta você gritar que eles não vão te entender. Então a tendência para a gente se fazer entender, às vezes, é começar a falar alto, né? Bom, ou gesticular, que para o cego também não funciona, né? Gesticular. Bom, vamos então agora ao nosso tema 3 de hoje. O que não fazer com um cão guia? Cachorros são fofos e são a paixão de muitos brasileiros. Mas quando ele é um cão guia, está a trabalho e não para brincadeira. Assim como nós, seres humanos, não podemos ser distraídos quando estamos desenvolvendo algum trabalho importante, o cão guia também é assim, não pode ser distraído. Eu assisti a uma entrevista antiga com o Jô Soares e o treinador de cão-guia, George Harrison. Ele disse que no Brasil existem apenas 80 cães-guias e cerca de 2.000 pessoas na fila à espera para receber um cão-guia. Ele trabalha para uma ONG, né? Deixa eu ver aqui. É www.cãoguiabrasil.org. Então, quem quiser entrar, ajudar, eles sempre pedem ajuda lá. De alguma forma, você pode ajudar a Associação de Cães-Guia. Bom, Dani, você acredita que um cão-guia pode trazer total independência para uma pessoa cega? A utilização do cão-guia, ela dá muito mais mobilidade para a pessoa cega, né? Porque, diferente da bengala, o cego consegue se locomover bem com a bengala, mas, por exemplo, na hora de atravessar um sinal, ele precisa que alguém, se o sinal não for sonoro, ele precisa que alguém indique que o sinal está fechado e faça, ou ele faz a travessia sozinha, ou ajude ele a fazer a travessia. No caso da pessoa que usa o cão-guia, ela já não precisa dessa ajuda, porque eles são treinados para esse tipo de trabalho. As pessoas tendem a se aproximar mais daqueles que estão com o cão-guia do que daqueles que estão com gado. Parece que a presença do animal chama, né? Porque a pessoa já vê um cachorro ali, aí já começa a puxar assunto, né? E no caso do deficiente ou do cego com a bengala, as pessoas às vezes ficam meio constrangidas e não puxam o assunto. Então, ele traz independência e traz socialização. O grande problema é que aqui no Brasil, hoje, né, segundo o censo de 2010, a gente tem 6,5 milhões de brasileiros com tipo de deficiência visual.
uma entidade em Brasília chamada Guia, e faz esse treinamento de cães de forma gratuita, e eles têm fila de espera de 500 pessoas. Então, assim, o treinamento pode ser feito pago, não nessa entidade, né? Mas o treinamento é muito caro, né? Eles falam que em torno de cão para ser treinado gasta em torno de R$ 30.000 para fazer todo o treinamento e ser entregue à pessoa, porque faz parte do treinamento também treinar a pessoa em um determinado momento junto com esse cão, né? Então, é muito caro. É uma realidade ainda, infelizmente, é uma realidade ainda muito. Você falou uma coisa interessante, Dani, que a pessoa que recebe o cão também deve ser treinada. E nessa entrevista que eu vi, a moça que recebeu o cão guia, ela estava com o cão há 9 meses, ela disse que levou 8 meses para se acostumar com ele, para não tropeçar em cima dele, enfim. Então, precisa do treino das duas partes. E o treinamento também não acontece de uma hora para outra, né? Leva um bom tempo para o cão ser treinado. Leva alguns meses para o cão ser treinado. Então, e a gente, além de ter poucos cães disponíveis, poucas entidades que trabalham com isso de forma gratuita, né? A gente tem poucos treinadores também aqui no Brasil. Por isso que é legal entrar lá no site, né? Que é cãoguiabrasil.org, porque lá você pode descobrir diversas formas de ajudar isso a acontecer mais rápido, né? Marta, pode-se dizer de fato que o cão-guia são os olhos de um cego? E quais seriam as outras opções ou soluções? Sim, né? A Dani falou bastante já sobre o cão-guia, e o treinamento é para o cão, para a pessoa vai utilizar o cão, e para os dois. Então, é um treinamento a longo prazo, porque tem várias etapas, né? Então, a outra maneira mais antiga é a bengala, né? Que já é usada já há muito tempo, muitos anos. Agora, isso também não significa que a pessoa que está utilizando a bengala, ela também. Uma vez eu fui fazer acho que foi um fórum. Não, eu estava fazendo o curso de Braille lá no Benjamin Constant. E aí, andando, eu quase tomei uma bengalada, porque a pessoa estava aprendendo, né, a lidar com a bengala. Então, também um treinamento que dura um certo tempo, tem um tipo de bengala adequada para cada um. E aí foi muito engraçado, porque eu estou vendo ela vir na minha direção com a bengala quase na altura do meu rosto. Eu falei, o que está acontecendo? Né? Aí a pessoa do meu lado falou, não, ela está em treinamento. E ela começa a treinar nesse espaço, dentro lá do instituto, depois é que ela vai abaixando. E uma coisa importante nessa é o piso tátil, né? Aquele emborrachado que tem no metrô, né? E um grande perigo, seja com... Eu acho que o cão-guia ele consegue detectar e desviar mais, claro, né, desses obstáculos. Mas você imagina uma calçada onde as pessoas coloquem mesas, né? Um restaurante que agora está utilizando calçada, um comércio que utiliza qualquer coisa para chamar o cliente no meio da calçada. Isso é um problema, isso é um perigo, porque o piso tátil, né, e a bengala, ela vai dando a orientação. Mas em cima, se tiver qualquer outra coisa, já cansei de ver algumas pessoas me dizendo, olha, dei cabeçada no orelhão. Isso acontece, né? O orelhão era um problema. Tinha que ter um piso na abrangência do orelhão para poder um cego detectar que ali, na parte de cima, tem alguma coisa que ele pode bater com a cabeça, porque é muito difícil, né? Os buracos, a nossa cidade, ela não é projetada, ela não é acessível para pessoas
cegas, né? Como a gente tem buraco, o calçamento é muito ruim, piso tátil eu acho que é raro ter na rua. A gente vai em shopping, no metrô, em alguns lugares, mas a pessoa vai até aonde tem piso tátil. Depois ela se localiza de outras maneiras. Muitas pessoas também, apesar de tirar o tato, utilizam luvas, porque mão em corrimão, em locais. Então, às vezes, você pode ver também pessoas utilizando luvas para proteger a mão de algum perigo. Agora, uma recomendação que se faz é não brincar com o cachorro, né, com o cão guia. Porque assim que ele coloca aquela guia, né, parece um colete, né, mas é uma guia, ele vira um outro cão. Se você tira aquela guia dele, ele é como se ele relaxasse. E ele é treinado para isso. A partir do momento que ele coloca a guia, ele está trabalhando. Então, não é legal a gente ficar tirando a atenção do cão. A gente está fazendo festinha, a gente está dando comida. Também eles recomendam para não dar. Só o dono mesmo, né, sabe das rotinas e do que tem que ser feito com o seu cão-guia. As cidades precisam ser adaptadas, né? E as outras pessoas também precisam se adaptar, né? Como a gente falou aqui, como ajudar, né? Sim. O cego. E, gente, vamos então para o nosso quarto e último tema de hoje. E o nosso tema é autoestima, o corpo e padrões de beleza. Acompanhe o Instagram da Lorena Eltz. É uma graça, gente. Vale super a pena acompanhar o Instagram da Lorena, que é @LorenaEltz. Eu vou ver com o nosso diretor se dá para colocar aqui embaixo, né? Porque o sobrenome dela é ELTZZ, Eltz. Ela tem 20 anos e é uma grande incentivadora a valorizar o corpo e expô-lo, independente da marca ou diferença que você carrega. Lorena tem síndrome de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória. E ela carrega uma bolsa de colostomia. Há 8 anos já ela usa essa bolsa e ela decidiu expor o seu corpo e suas diversas marcas de cirurgia, que ela carrega como troféus por estar viva. E ela passou a explicar como é conviver com equipamento e como foi libertador ela expor o seu corpo e falar sobre esse assunto em suas redes sociais. Então, assim, ela procurou, antes dela se expor, antes dela começar a página dela, ela procurou referências nas redes sociais e ela não via, ela se sentiu sozinha. Então, ela resolveu começar isso e, com isso, muitas outras pessoas com esse mesmo problema dela vieram a participar dessa página, a seguir, a tirar ideias, a conseguir se expor assim como ela fez. Então, ela tem sido de grande ajuda para muita gente. Dani, você acha que a falta de autoestima e aceitação do próprio corpo pode prejudicar o desenvolvimento em algum tratamento? Com certeza, porque se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue receber qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de tratamento. Não adianta eu querer ajudar uma pessoa se ela não consegue ser ajudada. Não é que ela não queira, ela não consegue ser ajudada, né? Então ela precisa estar bem resolvida. Ela precisa entender e aceitar aquele corpo que ela tem, com algum tipo de deficiência ou não, para poder a gente fazer o trabalho que tiver que ser feito, o tratamento que tiver que ser feito. Porque se a gente tenta esconder, como é que a gente vai expor pro médico, pro terapeuta, se eu tenho vergonha? Como é que eu vou aceitar aquele tratamento se eu tenho vergonha? Porque às vezes faz parte do tratamento você se expor de alguma forma. Então você não vai fazer direito. Então, se você não vai fazer direito, você não vai ter o resultado que espera. Se você não tem o resultado que você espera, você acaba entrando numa depressão, você acaba largando o tratamento. Porque você deposita uma expectativa e se você não vê resultado, você, já tentei,
não funcionou, então vou largar, vai ficar assim mesmo. Então, gente, isso independente de ser deficiente, de ter algum tipo de problema, a gente tem que aceitar o nosso corpo, aceitar aquilo que a gente tem e tentar fazer o que a gente pode para melhorar. Se aquilo para você não é o suficiente, se você acha que pode melhorar, que precisa de ajuda, então vai, busca com vontade, com prazer e faz o que tiver que ser feito para poder resolver, porque senão não adianta. Há um tempo atrás, teve uma fotógrafa que fez uma exposição de fotos de mulheres que tiveram câncer de mama e tiveram que retirar a mama, né? Então, ela fotografou todo mundo que tinha uma mama só, teve que tirar as duas, e o resultado foi incrível. E as mulheres, muitas delas deram depoimento que a partir daquele momento elas voltaram a se sentir bonitas de novo. E o tratamento andou melhor. Por quê? Porque você se dedica quando você se aceita, seja do que for. Você tem dedicação quando você se aceita. Então, mesmo que você ache que tem que melhorar, seja no que for, você tem que primeiro se aceitar para depois buscar a melhora. Isso é muito interessante, né? Você conseguir olhar para o espelho e se aceitar, porque você tem que ser a primeira pessoa a se aceitar, né? E descobrir o que é libertador para você. Exatamente. E o que está te fazendo mal? O que te incomoda? Então, eu vou buscar aquilo ali e vou resolver. Pronto, me libertei e agora estou bem. Mas a primeira coisa é se sentir bem, se olhar no espelho e falar, essa sou eu. Marta, a conquista da autoestima em um corpo fora do padrão traz libertação. Sabemos que estamos muito longe ainda de um mundo que toda a diversidade de tipos físicos tenham tolerância, né? Que as pessoas tenham tolerância com as diversidades. Você conhece algum órgão ou instituição que cumpra essa função? Ou grupos de apoio que possam mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas? Então, eu conheço algumas instituições que são assim generalistas, mas também existem as instituições específicas, né? De apoio à pessoa com deficiência visual, grupo de apoio, instituições de apoio à pessoa cega, à pessoa surda. Mas generalista tem o IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Atualmente eles estão ali na Rua da Alfândega, que é um local assim que eles dão apoio jurídico, eles dão indicações. Então, se a pessoa precisa, deve ter indicações também para terapeutas, psicólogos, né? Eu acredito que sim. Um instituto que você pode ir lá, marcar a hora, conversar e aí vão ver o que podem te ajudar. Tem também o Centro de Vida Independente, que fica na PUC. Já tem mais de 25 anos, é um trabalho muito bacana. E aí assim, você chega lá, conversa, né, se identifica e eles vão vendo como eles podem te ajudar. Acho que tinham até cursos de capacitação, não sei se ainda tem. E tem o CIAD, que é o Centro de Integração de Atenção à Pessoa com Deficiência, que fica na Presidente Vargas. É gratuito, eu acho que os outros também são, né? Mas esse é para segurados, pessoas com deficiências seguradas pelo INSS. Então tem vários tipos, tem esporte, tem atividades para a família, é um espaço assim bem bacana. Então é o caso de ir lá, se informar, entrar no site também para ver quais são as atividades e os grupos de apoio que eles oferecem. Agora, Janine, eu achei engraçado você falar sobre autoestima. Eu tenho uma amiga, Ana Lúcia é o nome dela. Ela tem visão monocular e na outra vista ela perdeu o grande percentual da visão. Ela é uma gata, uma mulher super descolada, sabe? Super maravilhosa. E aí ela sofre porque as pessoas dizem para ela, mas você não parece que não enxerga, você não parece que não está vendo, Ela teve, inclusive, dificuldades
para conseguir a aposentadoria. Porque a pessoa diz assim, mas você não parece que é uma pessoa que precisa se aposentar. Mas aí, quando você conversa com ela, ela falou, só eu sei o quanto é difícil para mim me deslocar, ir a certos lugares. Você vê, ela começou a trabalhar e ela foi colocada num determinado local, na mesa, né, na empresa, num determinado local. Nesse local, ela não tinha uma boa visão da sala toda. Então, ela precisou solicitar que ela fosse remanejada para que ela pudesse ter uma visão melhor do ambiente que ela estava, para ela que pudesse acompanhar o ambiente, né? As pessoas estão entrando, estão saindo, tudo que está acontecendo ali na sala. Mas você sabe que demora, né? Porque para você ser trocada de lugar, às vezes tem toda uma burocracia na empresa. Você tem que mandar memorando com não sei quantas vias, autenticada, a gente brinca, mas é uma burocracia danada. E pior, se você tiver que ir para um lugar que outra pessoa tem que sair, se não for uma pessoa solícita, isso causa mais um problema. Então, assim, enquanto a gente não tiver uma sociedade que entenda que as pessoas com deficiência elas precisam de um suporte, e quanto mais suporte a sociedade der, menos dificuldades elas vão ter e mais produtivas elas serão, né? Então, é preciso que a gente se interesse, que a gente se informe, que a gente vá atrás, se disponibilize a auxiliar as pessoas, não com fórmulas prontas. Né? Eu já cansei de receber, às vezes, alunos que dizem assim, olha, para o aluno com TDAH, você tem que fazer isso assim, 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 assim. E aí, às vezes, aquele aluno não é compatível, não é aderente a essa situação. Eu tive aluno que tem que sentar na frente, perto da professora. Ele passava o dia olhando para trás. Se ele sentasse atrás, ele já estava tomando conta do ambiente e ele conseguia driblar esse hiperfoco dele e prestar atenção na aula. Mas se eu colocasse ele do lado da professora, era o dia inteiro olhando para trás. Aí ele não conseguia acompanhar nem a professora brigava com ele o dia todo, né? Então, você precisa estudar essa pessoa, conversar com a família, se forem crianças, né? Conversa com a família, conversa com os terapeutas, pede ajuda. Na verdade, mais vale 10 dúvidas empáticas do que uma certeza intransigente. Então, quando a gente bota na cabeça que a gente tem que tratar aquela pessoa daquele jeito, porque alguém disse que era daquele jeito, ou você acha que é, ou você estudou que era, é complicado. Você duvidar, você dizer, olha, eu tenho essa solução, eu tenho esse caminho, o que você acha? Vamos fazer assim? E assim vamos, por uma sociedade melhor, mais inclusiva. E foi bacana, Marta, você colocou esse caso da sua amiga, né? Como ela se colocou também, porque às vezes a própria pessoa que sofre o preconceito, né, o capacitismo, ela está ali naquele trabalho, naquela empresa, e ela fala assim, não vou falar nada não, porque já estou aqui, né? Já me colocaram aqui, eu tenho que agradecer. Não, ela está ali por merecimento e ela tem direito a requerer o que ela precisa, né? Também, assim como qualquer pessoa, né? Bom, gente... Isso é fundamental, Janine. Só dando mais um exemplo que eu acho importantíssimo, né? Um amigo meu, Felipe, ele passou no concurso dos Correios, porque concurso público tem as cotas, ele passou, e ele que levou todo o equipamento dele, do DOSVox, chama DOSVox, né? um equipamento que as pessoas cegas podem utilizar. Ele levou o equipamento, ele ensinou as pessoas do grupo, né, dos colaboradores próximos a utilizar. A impressora Braille também, que são alguns equipamentos um pouco mais caros, mas foi ele que fez a introdução do equipamento e a empresa realmente comprou esse desafio. Foi sensacional. Às vezes você precisa mostrar, às vezes a pessoa também não faz por não conhecer, né? Então,
Coloquem a voz para fora, falem do que vocês precisam, dos direitos de vocês, e quem estiver por perto apoiando essa ideia também levanta essa bandeira, né? Vamos todos ajudar, como a Marta disse, com uma sociedade mais justa, vamos ter responsabilidade social. Gente, nosso programa estava muito bom, mas já está no fim. E na semana que vem a gente vai ter o nosso quarto e último episódio sobre inclusão e capacitismo. E você que está aí assistindo, se você gostou, deixa o seu like. Mas o que, gente? Compartilhe com os amigos. Se inscrevam no canal. Toquem no sininho para receber as novidades em primeira mão. Tá bom? E deixe sempre aqui sua sugestão. Se você tem alguma coisa que quer ouvir por aqui, pode falar que a gente responde, tá bom? Vocês é que mandam aqui na nossa pauta. Até mais. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.